exatamente nesse último dia dessa festa que Yeshua repentinamente levanta e clama em alta voz uma coisa interessante. Lá em João 7, de 37 a 39. Ora, no último dia, o grande dia da festa. Aí, ó. E Yeshua pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu ventre correrão rios de água viva. Quem crê nele, como dizem as Escrituras? Então, de ti correrá rios de água viva. Porque ele não mente. E talvez ele queira que eu fale com vocês o que ele me mostrou. O que ele me mostrou. Eu vi um poço, gente, muito grande. E a água nesse poço é tão clara, que parece até um espelho, de tão clara que é. Eu nunca vi uma água tão clara quanto aquela. A água é clara, não é? Mas a água que eu vi é muito clara e ele quer nos dar constantemente de beber desta água, para que essa água venha fluir do nosso interior, para que possa dessedentar a sede de outras pessoas que estão aí no mundo cheio de sede. E que nem a água natural dessedenta a sede dessas pessoas. E quando Yeshua falou da água, ele está falando de quem? Do Ruach HaKodesh, do Espírito do nosso Pai Celestial, que é a água viva, que traz vida e renovação. Gente, todo mundo que é batizado com o Espírito Santo renova, não renova? Renova ou não renova? Às vezes a gente fica assim: Senhor, dá o Espírito, o Espírito já está em nós. Por isso que a palavra diz assim: cuidei que não apague o Espírito que está em vós. Nós não temos que clamar, vem Espírito, ele já está em nós. Quando eu falo vem, eu não creio que ele está em mim. Você já bebeu dessa água. A sua sede já foi dessedentada. Agora, você vai tirar a sede de outros. Amém? Então não cante mais para ele vir a você, ele já veio. Não vai ter outro derramar do Espírito. Já foi derramado. Uma coisa que é derramada não se derrama de novo. Ela já foi, o Espírito já foi derramado. E eu vou dizer para você, meu irmão, ele vai fluir de você de forma inesgotável. Amém? Você crê? É muito claro quando Yeshua levantou para falar isso, que ele estava fazendo menção de uma coisa que Yud Revavirê já havia falado através de seus profetas. Veja lá em Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento. Não tem ninguém aqui que não foi sedento da verdade. Teve? Nenhum de nós. Nós estávamos no mundo, mas ficávamos pensando o que era essa vida. Todos nós tínhamos sede de saber o que é, o que origem é, para onde nós vamos. Você tem ou não tem? Isso é a sede que o Senhor quer nos dar. Tem uma palavra que ele fala assim: enviarei à terra fome, não de comida, e sede, não de bebida, mas da minha palavra. Amém? Então ele falou lá pelo profeta Isaías: porque derramarei água sobre o sedento e correntes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua descendência.
Veja também Zacarias 14:8. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade para o mar ocidental e metade dela para o mar oriental. No verão e no inverno suscitará isso. Meu irmão, Yeshua está falando que é exatamente com ele que começa a se cumprir Rosh Hashanah Rabbah, a grande salvação. Ele está afirmando isso, pois a água viva, que é o Ruach HaKodesh, será derramada a partir de onde? De Jerusalém. Sobre quem? Os judeus. Exatamente o que o profeta Zacarias falou. Primeiro em Jerusalém, águas vivas, e metade dessas águas vai para o mar ocidental e metade para o mar oriental. Se você está ligado, você já sabe o que é mar. O que é mar? Amém? E o mundo é dividido em Ocidente e Oriente. Então Deus está dizendo que a partir de Jerusalém, através dos judeus, ele derramaria do seu espírito como água corrente sobre eles, e essa água ia derramar tanto para o mar oriental quanto para o mar ocidental. E o Brasil é um país ocidental, e nós temos milhares de pessoas que já beberam dessa água pura para o louvor da glória do nosso Deus, se cumprindo em nós a profecia de Zacarias e de Isaías. Você é fruto dessa profecia. Ele que começa Rosh Hashanah Rabbah. Começou com os judeus e alcançou o mar oriental, os povos e nações do Oriente, e o mar ocidental, os povos e nações ocidentais. O Brasil é uma nação ocidental. Por isso, tem muita gente batizada no Espírito Santo no Brasil. Tem ou não tem? Cumprindo a palavra do Senhor. A festa de Sukkot é muito mais do que uma celebração momentânea. É uma experiência profunda, e eu falei para vocês no início, uma jornada histórica, espiritual e profética. Histórica porque nos lembra Israel habitando em cabana no deserto junto com Deus. Presente porque nos lembra que o nosso corpo é como uma açúcar, frágil. Você fica gripadinho, dói, passa mal, não é? Vai ficando velhinho, e depois de velhinho fica como? Morre, mortinho. Mas também nos lança para o futuro. E isso é importante. Então, essa festa é extremamente importante para compreender melhor o significado da Sukkah, a cabana que os israelitas habitavam durante sua travessia pelo deserto e que buscamos construir aqui, que nós fizemos. É essencial perceber que ela tipifica o nosso corpo humano atual, transitório, frágil e sujeito à corrupção. Por isso, Paulo fala em 2 Coríntios 5:1, sabemos que se a nossa casa terrestre, não é a casa que tu comprou, o apartamento, é o teu corpo, sabendo que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, vai se desfazer, não vai? Volta para o pó. Temos de Yud Revavirê um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Tem gente que pensa que é um apartamento lá no céu. Não é, meu irmão. Ele está falando do corpo que você vai receber. Paulo aqui chama o corpo humano de tabernáculo, uma tenda, que será substituído por uma habitação eterna, melhor. Amém? Isso ecoa o espírito da festa de Sukkot. Vivemos hoje em corpos frágeis, mas aguardamos a redenção e a morada eterna com o Yud Revavirê. Se a Sukkah representa nosso corpo corruptível,
O tabernáculo no deserto representa o Machia. Nós falamos sobre isso, no meio do seu povo. Nascido de mulher debaixo da lei, num corpo semelhante ao nosso. Yeshua é o tabernáculo no deserto, e como era através do tabernáculo que Yud-Heh-Vav-Heh falava com Israel, da mesma forma o nosso Pai Celestial falou pelo seu Filho. Ou seja, Yud-Heh-Vav-Heh habitou entre o seu povo de Israel em Yeshua. Como habitou no tabernáculo no deserto, no meio de Israel. Por isso está escrito lá em 2 Coríntios 5,19. Pois que Yud-Heh-Vav-Heh estava em Mashiach, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. E veja o que Yeshua diz de si mesmo lá em João 2,19. Derribai este templo, em 3 dias o levantarei. Mas quem estava ouvindo não entendeu. E tem muita gente que hoje em dia não entende, porque ele estava falando do seu corpo. João 2, de 20 a 21. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse santuário. Eles estavam pensando que era o templo. E tu o levantará em 3 dias? Mas ele falava do santuário do seu corpo. Então, tu, meu irmão, é santuário para a habitação do Criador em espírito. Olha que coisa, tu é morada do Criador em espírito. Você entende a maneira em que você tem que andar? Hein? Ele quer fazer morada através do seu espírito em você. Efésios, é só você ler Efésios. Que nós somos transformados para sermos morada de Yud-Heh-Vav-Heh em espírito. Assim como Yeshua era o tabernáculo naqueles dias que ele estava aqui na terra. Você vê a importância que você tem? Hein, meu irmão? Em outras palavras, Yeshua é o Mishkan, vivo, onde Yud-Heh-Vav-Heh habitou para reconciliar-se com o mundo. Não é? Acompanha comigo agora. Se o tabernáculo no deserto, transitório, frágil e corruptível, foi substituído pelo templo em Jerusalém, construído com pedra lavrada, cedro do Líbano, madeira de cipreste e oliveira, adornado com ouro, prata e bronze reluzente, então é necessário também que Yeshua, como verdadeiro Mishkan, derrube o seu templo corruptível e como ele mesmo anunciou, para que ressuscite um templo ainda mais glorioso de natureza espiritual. Amém? E começa isso exatamente por Yeshua, o verdadeiro Mishkan, e vai por fim nos alcançar. Você está sendo preparado para isso. E isso precisa ser ensinado dentro das igrejas, porque parece que ninguém mais fala sobre isso. Mas veja bem, o Senhor está te edificando para você ser templo santo dele, morada dele. Mas Deus não habita um dia e outro dia ele deixa de habitar. Ele quer habitar em nós eternamente. Quer te fazer morada eterna. Olha que coisa. Você está preparado, meu irmão? Então, e sabe qual é o aspecto profético dessa festa? Hein? De tabernáculo? É a sua edificação como templo. Amém? Você não era templo de Deus, eu não era templo dele. Mas estamos sendo preparados para sermos habitação do Criador em espírito. E o aspecto profético de Sucote é a tua preparação para que no grande dia você seja o tabernáculo do Deus Altíssimo. Esse é o aspecto profético, não é? Essa festa, por isso que ela fala do passado, fala do presente e fala do futuro, que espero eu esteja bem próximo.
Amém? Agora, esse aspecto profético de nós nos tornarmos tabernáculo, né? Como que vai ser isso? Veja lá em 1 Coríntios 15, de 45 a 49. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, em espírito vivificante. Quem é o último Adão? Ó. Mas não é primeiro o espiritual, não pode. Não tem como primeiro você ser espiritual. Ó, senão o natural. Primeiro você tem que ser adâmico. Você tem que nascer na terra de mulher. Primeiro tem. Depois é que você se torna espiritual. O primeiro homem na terra é terreno. Vem do pó. Vem da natureza da terra. Vem dos elementos da terra. O segundo homem, Yeshua, vem do céu. Olha que diferença. Qual o terreno, tais também são os terrestres. Então nós estamos igual a Adão, igualzinhos. A mesma natureza dele, de pó. E qual o celestial, tais também os celestiais. Nós vamos nos tornar semelhante ao último Adão, que é de natureza celestial. Nós seremos revestidos de outra natureza, que nem eu e nem você, no momento, temos muita clareza de entendimento. Porque são outras leis que regem. Você há de convir que a palavra de Deus diz que Deus dos seus anjos faz labareda de fogo. Eles têm corpo espiritual. Você há de convir que Yeshua apareceu, depois de ressurreto, dentro de uma sala fechada com seus discípulos. Ele apareceu, mas falou para Timóteo: toca-me. Ó. Ele sentou na cadeira, conversou com eles, comeu peixe com eles e não vazou ele. Ué. Mas para pensar, o sangue dele tinha sido derramado. Lembra quando cravou aqui no coração dele? Não pensa que fez um machucadinho para botar mertiolate aqui, esparadrapo. Furou, foi até o coração. Então, Yeshua tinha sangue ali? Não, quando ele apareceu. Você está entendendo, meu irmão? A Bíblia diz assim: carne e sangue não herdam o reino dos céus. Osso herda? Só carne e sangue que não. Você quando vai montar uma barraca, você não põe o... Então, os ossos são as hastes do tabernáculo. O tabernáculo não tinha haste para segurar ele? Os ossos são a haste. Por que não quebrou uma perna de Yeshua? Vocês precisam avaliar essas coisas, gente. Era normal eles quebrarem as pernas do crucificado. Ele não ia obedecer alguém dizendo: não quebra o do meio, não. Mas eles foram lá, quebraram o da direita, quebraram o da esquerda, mas não quebraram o do centro, Yeshua. E a palavra fala que não quebraria. Então, quando Yeshua aparece, ele já não tem mais sangue. E coração, será que tem? Igual a esse aqui? Que está assim, tchum, 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 tchum. Aí você sente dor em casa, você fala: vou ter um infarto. Ele vai parar. Tem dia que você fica até preocupado, né? É ou não é? É uma coisa a pensar. Faz xixi? Ué, eu penso nisso, gente. Você me desculpe, mas eu penso nessas coisas, tá? E assim como trouxemos a imagem do terreno, Adão, traremos também a imagem do celestial. Nós seremos como ele apareceu, gente. É outra lei que rege.
Algumas coisas a gente pode entender. Ele não tem limite mais com parede, por exemplo. Ele não tem. Mas ele, se ele quiser, ele senta. Ó, já parou para pensar? Nós teremos a imagem de Yeshua, e este é o ponto profético de tabernáculo. É isso que você tem que guardar no teu coração também. Você tem que lembrar lá do passado, tem que lembrar de como você está e como você vai ficar. Esse é tabernáculos. Está falando de tabernáculo. Deus quer te edificar como um tabernáculo santo. Quer fazer de você um tabernáculo santo. Rafael, que coisa louca. É verdade. É estranho para nós porque nós estamos afastados do Senhor. Tem gente que tem dúvida. Por exemplo, quando Filipe chegou até Yeshua, falou, mostra-nos o Pai que nos basta. E Yeshua falou, você tem me visto há tanto tempo e não credes? Credes pelo menos pela obra. Era o Pai falando através do Filho, fazendo do Filho tabernáculo na terra. E as pessoas confundem. Você já viu um profeta? Quem já teve experiência com profecia? É o Espírito do Senhor que está falando através de você. Você não é a origem da profecia. A profecia tem que vir do Pai. Você é apenas a morada do Espírito. Eu não gosto muito dessa palavra canal, porque a Bíblia não usa, né, gente? Você é tabernáculo do Deus Altíssimo, não é canal do Deus Altíssimo. A Bíblia chama de tabernáculo. E Yeshua fala tabernáculo. Então é tabernáculo. Não que esteja errado. Mas a Bíblia fala tabernáculo. É uma coisa muito mais íntima do que um canal, porque o canal flui e pode deixar de fluir. Tabernáculo, Deus quer habitar para sempre. É diferente. É diferente. Então nós teremos a imagem de Yeshua. E isso é o que é o profético. Nós também transformados em um corpo glorioso e espiritual. Por isso está escrito em Romanos 8, 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A salvação começa onde? No Espírito. Passa para a alma e o último é o corpo. Por isso você tem que manter o seu vaso em santidade. Pedro não fala isso? Vaso aí é o teu corpo. O Senhor quer santidade no espírito, na alma e no corpo. Quando Yud Revavirê diz através de Ageu 2,9, a glória desta última casa será maior do que da primeira. Não é? Diz o Senhor dos Exércitos, neste lugar darei a paz. Essa profecia está falando historicamente do templo, mas profeticamente de você. Profeticamente de Yeshua, que derrubou o templo e em 3 dias o reergueu. E está falando que a glória do corpo que eu vou receber é muito maior do que a glória desse corpo. Muito maior. Talvez nós não tenhamos nem o alcance agora, porque a palavra fala que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Nós conhecemos em parte. Nós não temos consciência do que provavelmente será o nosso corpo. A glória que está falando de glória. Tanto é que o apóstolo faz comparação. Uma é a glória do sol, outro é a glória da lua. Ele está chamando a tua atenção. Presta atenção nessas coisas. E não é à toa que ele está falando. Olha a glória do sol. O sol você não consegue olhar para ele direto. Senão queima a tua retina, é ou não é? A lua tu consegue? Tu consegue. A lua, se você ficar olhando para ela, você não vai ter prejuízo nenhum na sua retina. Ele está falando, um é a glória do sol, outra é a glória da lua. Uma é a glória do corpo carnal, animal. Outra é a glória do corpo glorificado. Ele está mostrando que é muito maior
do que esse corpo que nós temos aqui. Ah, Rafael, que lei que rege? Não sei, mas Deus estabeleceu leis também no mundo espiritual, no reino espiritual. E haja visto uma coisa, meu irmão, que o que é espiritual é permanente, o que é físico e carnal que você está vendo, vai passar. Olha que coisa. Por isso que ele fala assim, abalarei mais uma vez o que é abalável e os tornarei inabalável. Ou seja, o que é espiritual é eterno, é inabalável. O dia que nós recebermos o corpo glorioso, nunca mais uma doença e a morte nos alcançará. Nunca mais. Isso é profético. Isso é tabernáculos. Isso fala de você. Isso inclui você. Você não está de fora olhando. Você está de dentro participando. E você foi escolhido para entrar nesse processo. Não foi você que falou, ó, eu sou inteligente e quero. Foi ele que olhou para você e disse, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Porque ele é Senhor e ele olhou para você e decidiu que você vai ser templo santo dele para a glória do nome dele. Por isso ele te trouxe. Por isso ele te quer. Por isso que o Espírito do Senhor arde em ciúmes por você. Ele tem ciúme de você. Se você disser assim, ah, eu vou lá ajoelhar diante da imagem da escultura, não faz isso não, meu irmão. Ah, eu vou olhar o meu signo, meu irmão, ele arde em ciúmes. Não faz isso não. A que tem? Meu irmão, não faça isso. Ele arde em ciúmes. Ele te ama, ele te quer. Ele quer fazer você habitação eterna. Não é temporária, é eterna. A sua casa nunca mais ficará vazia. Lembra que Yeshua falou? Vem um valente, expulsa o demônio da casa. Aí o demônio sai, vai para os lugares áridos. Aí volta trazendo 7 piores, encontra a casa adornada e vazia. Mas pelo Espírito do Senhor, a sua casa nunca mais vai ficar vazia. Porque ele não vai habitar você temporariamente. Ele vai habitar você eternamente. Rafael, a partir de quando? Hoje. Te assustei? Hoje. A partir do dia que tu aceitou, a partir do dia que o Ruach HaKodesh entrou em você, é a partir deste dia que você se tornou habitação do Deus eterno. E é para sempre. Rafael, e se ele quiser alugar outra casa? Ele não faz isso. Ele não vai fazer isso. O diabo faz, mas ele não. Se você quiser, ele vai habitar eternamente em você. Ou melhor dizendo, se quiser, se você permitir. Se você permitir, você já é morada eterna. Ó, é profético para nós que cremos também. A última casa pode ser vista como a figura do corpo glorioso espiritual que nós, que somos salvos, seremos revestidos. Por isso está escrito lá em 1 Coríntios 15, 41 a 44. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Agora, gente, só uma parte. Como é que Paulo sabia que uma estrela tinha glória diferente da outra? Hein? Ele tinha telescópio para ver? Você consegue ver a diferença nas estrelas no céu? Como é que ele sabia?
Isso é revelação de Deus, meu irmão. É revelação. Ó, assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se corpo em corrupção, ó. Esse corpinho aí que você fica fazendo ginástica, botando um perfuminho, tomando um banhozinho com febo, essas coisas. Fica com medo de perder cabelo. Poxa, trata ele todo e ele vai envelhecendo, vai envelhecendo, vai envelhecendo. Aí tu olha no espelho e fala, puxa, não mudei nada. Mas o pessoal que não te vê, olha, caramba, como que envelheceu? Pô, o cara envelheceu, engordou. Mas você acha que você não mudou, não é verdade? Você olha no espelho e esquece o que você era. A Bíblia diz isso, não é? A Bíblia não fala isso? A gente vai no espelho, olha e esquece como fomos antes. Aí você fica olhando, você acha que você está novão. Mas a pessoa que não te vê há 7 anos, quando te vê, caramba, tu envelheceu muito. Tu volta para casa injuriado, caramba, só eu que envelheço. Hã? Caiu os cabelos, cadê aquela cabeleira toda maneira? O vento levou, é. Verdade, o vento leva. Ressuscitará, ó, em incorrupção. Quando ressuscitarmos, meu irmão, o nosso corpo não mais entrará em corrupção. Corrupção na Bíblia é morte, envelhecimento, apodrecimento. Não vai mais, porque desde o dia que uma criança sai do ventre de sua mãe, o corpo já entra em processo de corrupção. Já entra, não adianta. Mas, Rafael, está tudo esticadinho. Agora. Espera depois. Vai envelhecendo. Ah, não, mas eu vou no Pitangui lá. Ué, você vai esticar, você pode esticar à vontade, mas que vai ficar... Olha, meu irmão, você estica, fica esticadinho, amarra todo aqui atrás, né? E vai ficando fininho, né? Porque você puxa, e puxa, e puxa. Vira japonês. Vira japonês. Hã? Ah, mas é assim. Ué, dá no mesmo. Põe botox, fica com um lábio desse tamanho. Mas olha só, pode esticar, mas que continue envelhecendo, continua. Não tenha dúvida. Então, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, nosso corpo é fraco. Se a gente cair e bater com a cabeça, pode dar um derrame, você pode morrer. Não é fraco? Nosso corpo é fraco. Ele ressuscitará com vigor. Gente, você já parou para pensar nisso? Hein? Você vai ressuscitar cheio de vigor, cara. Cheio de disposição. Igual o bezerro em estrebaria. Tem que segurar, senão vai pular que nem pipoca. Cheio de disposição. Vamos nessa, e vamos embora. Imagina só. Gente, imagina só, vocês têm que ler a palavra e penetrar nela, entender o que está falando. Você vai ter força, vigor e nem vai precisar ir à academia. Nem tomar bomba. Gente. Vai correr nos cascos dos cavalos, com os cavalos, Dente bonitão aí, ó. Isso, tipo você. Aí vai ter que morrer e ressuscitar de novo, né? Dente bonitão, gente. Você imagina? Certinho, porque Deus sabe fazer certinho. Gente, todos nós temos problemas dentários, fica torto, a gente vai envelhecendo. Todos nós. É ou não é? Pois é. Mas quando você ressurgir, você vai ter os dentes igual fala lá em, se não me engano, é Provérbio ou Cantares. Os dentes serão como leite de cabra. Lindo, branquinho. Não. Nem vai precisar de capa, nem de implante, nem nada disso. Vai viver assim, né? O Senhor vai até falar menos.
Então, semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. É uma coisa que poucos entendem. Existe corpo espiritual. É um problema em Israel isso. Porque se admite que Deus não tem corpo. E pior, a igreja entrou nisso também. Ah, não, corpo limita a Deus. Meu irmão, Deus não falou lá com Moisés? Olha, Moisés, homem nenhum que viu minha face é o quê, gente? Ah, mas Deus está falando só para você entender. Fala sério, então Deus é mentiroso, né? Se Deus está falando, Moisés, homem nenhum verá a minha face. Se você chega lá, Deus não tem face, você chama Deus de quê? Tu mentiu. É claro que Deus tem face, ó. Deus é verdadeiro. Olha só, ele falou, homem nenhum verá minha face. Eis colocarei você aqui na rocha. Quando eu passar, eu vou colocar, eu sei que tem isso, mas eu quero falar disso não. Quando eu passar com a minha bondade, eu colocarei a minha mão diante da tua face. E tu verás a minha glória. Deus tem costa. É claro. Gente, eu não posso admitir diferente disso. Não posso ser levado por comentário diferente, seja de judeu ou de gentio. Eu não posso aceitar o que não está escrito. É claro que Deus não é da minha natureza. É óbvio que não é, eu sei disso. O anjo não é da nossa natureza. O anjo tem outra natureza. E nós teremos uma natureza espiritual também. Que é outra lei. É claro que Deus tem mão, tem pé. Ó, gente, quando a Bíblia diz, façamos um homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, a igreja está entendendo isso pouco, né? Raso. Ó, a Bíblia diz que Deus tem alma. É por isso que nós temos alma. A Bíblia diz que Deus tem espírito. É por isso que nós temos espírito. É claro que o espírito do homem não age como o espírito de Deus, porque o espírito de Deus é o espírito de Deus. O nosso espírito é um espírito criado. O meu espírito não pode ir em outra pessoa, mas o espírito de Deus pode. Mas o meu não, o nosso não. Mas eu tenho espírito porque Deus tem espírito. Eu tenho alma porque Deus tem alma. Eu tenho mão porque Deus tem mão. Eu tenho pé porque Deus tem pé. A terra é escabelo dos meus. Com o sopro da narina. Eu já tentei apagar a vela com o sopro da narina. Não consigo. Nós temos narina, mas a força da narina de Deus é uma, a nossa é outra. Não é? A gente não consegue apagar uma vela. Tenta para você ver, já tentou? Não consegue, você não tem força. Mas Deus tem força. Gente, não se deixe levar por comentários humanos. Você tem que ficar nas escrituras. Se Deus falou que tem, é porque seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Senão Deus ia dizer assim, olha, eu sou um ser redondão, sei lá, cheio de raio, entendeu? Eu falo, eu vejo, mas eu não sou igual a vocês. Não seria? Deus não falaria? Deus não mente. Se ele diz, façamos um homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, meu irmão, você tem que avaliar isso aí. Você tem que avaliar. O fedor do vosso pecado chega em minhas... Vou falar sério. Se Deus não tiver narina, eu vou ser o primeiro a falar, Senhor, tu me enganou. Deus não mente, meu irmão. Quem mente é o homem. O homem é que não consegue compreender por causa da sua incredulidade. E começa a inventar coisas. E as pessoas acabam absorvendo essas coisas e defendendo elas. Você tem que crer que no que está escrito. Se ele falou que tem nariz, que tem boca, que tem olho, que ouve, que tem pé, que tem mão e que tem costas, é porque ele tem. É claro que você não deve botar a sua imaginação para funcionar nesse aspecto e pensar nele num homem velho. Porque ele diz assim, eu não sou homem. Ó,
Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem, nem fui gerado pelo homem. Ó. Significa que Yeshua não é ele, porque Yeshua se tornou filho do homem. Ó. É só você avaliar as escrituras, que você não vai ter dúvida. E não vai ficar sendo levado por vento de doutrina, seja de judeu, seja de gentio. Amém? Se há corpo natural, é porque há corpo espiritual. Porque o reflexo do reino espiritual está na terra. Gente, Yeshua desce montado em quê? Em moto? Ué, a gente tem que chamar atenção. Se ele desce montado em cavalo, existe cavalo lá? Pois é, gente. É cópia. Eu não sei se tem cachorro, se tem macaco, eu não sei. Mas cavalo eu sei que tem. E ele desce a cavalo. Ah, Deus pode fazer um cavalo na hora. Pode, eu sei que pode. Deus pode tudo, meu irmão. Mas a Bíblia não está falando que fez um cavalo ali e Yeshua montou e desceu. Não disse isso. Está dizendo que ele desce montado num cavalo. Ó, aí você vai entender. Gente. Ó, vou dizer uma coisa para todo mundo. Acorda tu que dorme, porque Yeshua te esclarecerá. Ó, você nota que na terra Yeshua montou num jumento. Não montou num cavalo. Você já viu o rei andando em jumento, gente? Gente. Que rei no mundo montou num jumento e falou, sou rei? Ninguém. Desse tamanhozinho o jumento. O cara fica lá embaixo, todo mundo lá em cima. Por que Yeshua montou num jumento e volta num cavalo? Num alazão, né? Uai. Por quê? Porque ele não quer a glória da terra, mas a glória do céu. Amém, meu irmão? Resposta simples, né? Mas é verdadeira. Deu para entender? Ele volta em glória, com a glória que o Pai o deu. Ele não quis a glória que o homem dá. E tem muita gente na igreja buscando a glória do homem. Yeshua não quis. Gente, quem entra num jumentinho, não tem glória nenhuma, tem? Não tem. O pessoal até deve ter rido. Pô, o cara entrando no jumento falando que é rei, fala sério. Foi ou não foi? Claro que foi. Amém? Então, Yeshua tabernaculou na nossa natureza carnal, não foi? Nascido de mulher, debaixo da lei. Agora, nós é que vamos tabernacular na natureza dele. Olha que coisa, gente. Esse é o profético de tabernáculos. Por isso você não pode deixar de comemorar as festas bíblicas para que você possa entender a obra de Deus em sua própria vida. Às vezes nem entende, cara. Não sabe nada. Ah, não, vamos fazer a festa do feijão, a festa do milho, a festa da roça, a jesuína, a agostina, não sei o quê. Fica todo mundo animado, bota bandeirinha. Mas isso não vale nada diante de Deus, isso não fala nada. Isso é vazio. Isso é maligno. Pois é. Acorda, tu que dorme. Então, ó, assim como como Yeshua tabernaculou primeiro conosco, agora nós vamos tabernacular na sua natureza. Amém? Na natureza de Yeshua, que é uma natureza espiritual, gente. A Bíblia diz uma coisa, as pessoas confundem. Deus é espírito. A Bíblia está dizendo que a natureza de Deus é espiritual. É isso que ela quer dizer. Porque aí as pessoas pensam que o próprio Espírito é Deus, faz aquela confusão. O Espírito está em Deus. Porque lá em Coríntios fala que ele penetra as profundezas de Deus, assim como o meu Espírito penetra as minhas profundezas. É a mesma coisa, nós somos feitos em mais semelhança de Deus. Mas ele é de natureza espiritual e nós somos de natureza carnal. Os anjos são de natureza espiritual e nós somos de natureza carnal. O que Deus vai fazer conosco, você crê? É te transformar em natureza espiritual. Aí tu vai ficar empolgado. Aí tu vai ficar bonitão. Aí tu vai ficar como Deus quer.
Gente, deve ser espetacular. Você nunca mais vai pensar em doença, em morte. E ó, é o seguinte, a prova é a primeira ressurreição, viu? Já estou falando para você estudar, porque se tomar bomba não tem recuperação. Não tem segunda chamada, para você entender melhor. Se não ressuscitou, você já pode falar, o leite derramou. É verdade, gente. Não tem esse negócio de ir para o purgatório lá. Essa história que inventaram aí, não. A Bíblia diz o seguinte, aquele que ressuscitar na primeira ressurreição, a segunda morte não terá mais poder sobre ele. É isso aí. O resto é invenção. Então, gente, nós temos que estudar, porque a prova vai vir e nós temos que passar. E não tem recuperação, entende isso? Lá em Minas a gente fala, tomou bomba. Não é? Nem sei se fala mais, na minha época falava. Você passou, tomou bomba. Sabe por quê? Por causa daquele jogo. Lembra aquele jogo de... não, aquele jogo... Batalha naval, bomba, né? Tinha aquilo. Então, a gente falava assim, você tomou bomba, não passou, vai para a recuperação. Mas para o homem tem, aqui na terra tem recuperação, mas para Deus não tem não. Se você não ressuscitar na primeira ressurreição, você vai entrar em tribunal. E aí, meu irmão? Aí, meu irmão? Tem gente que pergunta, as pessoas que entrarem vão ser salvas? Gente, o juízo de Deus é a segunda verdade, né? Aí fica difícil, né? Não tem como mentir, não é? E não tem como ficar quieto, porque tudo que falar será usado contra você. Você pode ficar calado à vontade, porque o Senhor abre os livros e sabe tudo que você pensou, tudo que você falou e tudo que você fez, até escondidinho. Então, é muito difícil. Ah? Não dá não, não dá não. Não é igual aqui não. Não é não. Vai concordar. Então, você imagina como é. Então, ó, olha como que vai ocorrer isso, essa mudança em nós, lá em 1 Coríntios 15, de 50 a 58. E agora eu digo isso, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Elohim. Ou seja, não tem sangue o corpo. Amém? Não sei se não tem mais coração, não sei te explicar, mas sangue não tem, porque a palavra fala que não tem, nem carne. Amém? Nem a corrupção, digo isso, irmão, que já li, não é? Nem a corrupção herda a incorrupção, ou seja, a carne não pode herdar as coisas espirituais. Amém? Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Meu irmão, vou traduzir para você. Nem todos vamos morrer. Amém? É isso que ele está dizendo. Vai ter pessoas entre nós que Yeshua vai vir e você não morreu ainda. As crianças aí são grandes candidatas. A gente não sei, mas as crianças aí são candidatas a Yeshua voltar, elas estarem vivas, aí, se elas estiverem na presença do Senhor, quando elas fizerem assim, ó, já estão com o corpo glorioso. Já estão tendo outro entendimento, não é? Você quer ver uma coisa, gente, interessante? A palavra fala que a gente vai encontrar no céu. O corpo humano, esse, não consegue fazer isso. Não consegue. Ah, mas Deus tem poder. Mas não, eu sei que Deus tem poder, mas não é através desse poder milagroso de Deus, porque Ele vai transformar o nosso corpo e as leis que regem esse corpo espiritual são outras. São outras leis. Não é mais essas leis que regem esse corpo. Amém? Mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante o último shofar. Qual é o último shofar? É o sétimo. Então é a última coisa que vai acontecer, gente. Ah, Rafael, então aquela ideia que estão falando que vai arrebatar antes, e a gente vai sair e os judeus vão ficar aí, isso aí é mentira. Mentira. Isso não é bíblico. E que não é bíblico é mentira. Amém?
Ah, mas o fulano de tal é bonzinho e crê nisso. Ele crê numa mentira, meu irmão. Amém? E mentira é de quem? Pois é, então cuidado. Porque o chofar soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Os mortos salvos. Não precisa dizer, né? Amém? E nós seremos transformados, que estivermos vivos. Né? Então, isso aqui é uma coisa que vale até o fim. Então, se eu chegar lá, ou você chegar vivo e estiver na presença do Senhor, você vai ser transformado. E as pessoas que já morreram no Senhor ressuscitarão já transformados. Amém? Deu para entender, né? É muito simples isso. De forma, já com corpo espiritual, incorruptíveis. E nós seremos transformados. Porque convém, presta atenção, que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Isso aqui, ó, precisa mudar isso para eu herdar o reino dos céus. Amém? E que isso que é mortal, ó, se revista da Isso aqui não é mortal? Precisa ser revestido de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória, onde está a morte o teu aguilhão. Olha, e eu posso dizer também, se cumpre tabernáculo para a glória de Deus. É por isso que as nações que sobrarem na carne, na terra, terão que subir Jerusalém para comemorar o quê? Porque o próprio Filho de Deus estará aqui tabernaculando na terra, na sua natureza espiritual, e o carnal não poderá vê-lo. Eles verão através de nós. Deu para entender? Você vai reinar com ele. Rafael, que coisa estranha, muito difícil de entender isso. Olha, meu irmão, se você não está entendendo, agradece a Deus do mesmo jeito, porque você vai estar lá. Você crê? Você vai estar lá. Às vezes é difícil a gente compreender, né? Porque a nossa natureza está caída. Nós estamos de natureza caída. Então, uma coisa que nunca aconteceu foi um homem ser transformado de natureza espiritual. Isso é novidade, meu irmão. Nenhum homem foi transformado. Só Yeshua agora, né? Ele é as primícias. Mas nós aqui, nenhum homem foi, em tempo algum. Então, nem Adão, nem Eva, nem ninguém, nem homem nenhum, em lugar nenhum, foi transformado. Então, isso é uma novidade. É igual o dilúvio. Na época de Noé, não havia chuva, gente. Gotejavam águas do céu para regar a terra, mas não havia chuva. Então, o cara não imaginava o que era aquilo que Noé estava falando, né? Você precisa crer primeiro, para entender. Então, você creia. É difícil de entender? Creia, meu irmão, porque vai ser assim mesmo, como a palavra está falando, tá? Onde está, ó morte, a tua vitória? Acabou a morte para essas pessoas. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Gente, não é que a lei é ruim, não. Isso aqui os outros entendem errado. Pedro falou que Paulo tinha discernimento de coisas muito profundas e complexas, né? Que os indoutos e os incrédulos torciam ela. Ele não está falando que a lei te leva ao pecado. É que eu só sei que sou pecador porque a lei diz para mim que eu sou. Então a força do pecado é porque eu vi a lei. Porque se eu não soubesse, eu não seria culpado. Como a lei veio, o pecado superabundou. Por quê? Porque eu fiz o quê? Vi que sou pecador. Tomei consciência. É isso que ele quer dizer. Que a lei é que me levou à consciência que sou. Por isso que o diabo fica falando para a igreja que a lei acabou. Simples. A lei acabou, gente. Vira uma loucura total. Gente pecando e dizendo que Jesus é Senhor. Mas graças a Elohim, que nos dá vitória por nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes
e sempre abundantes. Ó, aí tu que não trabalha na obra do Senhor, ó, todos foram chamados para isso. Sabendo que o nosso trabalho não é, vai ter a recompensa, o galardão. Na verdade, o transformar o corpo carnal em espiritual já é um galardão, né? Já é uma maravilha. Imagina, pô, já é uma maravilha, mas ainda tem mais coisa. E isso de trabalhar com abundância na obra do Senhor, não ser em vão, já foi profetizado recompensa. Veja em 2 Crônica, meu irmão, 15:7, por isso tem que ler muito a Bíblia. Vós, porém, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Isso é antigo. Você crê? Ó. Que foi repetido por Paulo em 1 Coríntios 3:8. Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega. Deus não faz diferença entre quem planta e quem rega. Para Deus é um trabalho. Eu planto, porque o Senhor me deu o dom de mestre. Mas tem gente que fica regando. Regar é o que acompanha, fica ali, não tem? Pois é, ele está dizendo que para Deus, tanto um quanto o outro, para ele são importantes, têm a mesma importância. Por isso que ele fala assim, ó, ora, uma só coisa é o que planta e o que rega. Não há diferença para Deus. É ele que chama para plantar ou para regar. Para o homem é diferente, né? O cara que planta ganha tanto. O cara que rega ganha menos, né? Fica só fazendo assim, né? Entendeu? Para Deus, não. Para Deus, não. Pô, o que colhe é que não ganha. Come o que colheu e olhe lá. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então, meu irmão, você que está só sentado, começa a orar ao Senhor para saber se você vai regar ou se você vai plantar. Amém? Porque Deus quer te dar galardão também. E quero que você preste atenção numa coisa. Olha só, o fato profético de tabernáculo, gente, é a nossa transformação no corpo espiritual. Nós vamos tabernacular na natureza divina. Ó, isso é tremendo, meu irmão. Nós precisamos nos preparar para que nós venhamos a alcançar o fim da festa de tabernáculos. Amém? Hag Scott Sameer. Shabbat Shalom também, é. Tá vendo as crianças ou não?